E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo aqui no Odisseia Textual. E hoje a gente vai se aventurar no mundo bizarro de A Metamorfose, do Franz Kafka. A Metamorfose. Dispensa apresentações, né? Um clássico. Mas vamos combinar, né? Não é uma leitura fácil, é daquelas histórias que te deixam perturbado. É verdade. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, fiquei meio assim, entre fascinado e horrorizado. Sei bem como é. É, aquela cena inicial. O Gregor Samsa acorda e, bom, tá transformado num inseto monstruoso, eu até arrepio. E o Kafka, né? Não economiza nos detalhes. Descreve cada perninha, cada antena, cada parte grotesca do corpo do Gregor. Nossa, é verdade. Ele te coloca frente a frente com um grotesco, de um jeito que te prende, né? Total. E o mais louco é que o Gregor, em vez de surtar, ele tenta se agarrar à normalidade, como se pudesse ignorar o tamanho do problema. Como se a transformação fosse um detalhezinho, né? Pois é. Ele se preocupa com o trabalho, com os horários. É como se a mente dele não acompanhasse a mudança física. Pelo menos não de cara. É incrível como o Kafka consegue transmitir essa confusão mental do Gregor de forma tão real, né? Totalmente. É como se a gente entrasse na cabeça do Gregor, sabe? Sente a angústia dele, a confusão, a tentativa desesperada de se encaixar num mundo que já não aceita. E essa tentativa de negar a realidade só aumenta a sensação de absurdo que permeia a história, né? Afinal, o que aconteceu com o Gregor não tem explicação, meio irracional. É como se o Kafka estivesse nos dando de cara com o absurdo da vida. Exatamente. E por falar em absurdo, a reação da família do Gregor também é de outro mundo. A mãe em choque, o pai agressivo, a irmã, a Gretchen, tentando cuidar dele. Que loucura. Uma dinâmica familiar bem complexa, né? Nossa, e como? E essa dinâmica vai se transformando ao longo da história. O pai, antes meio abatido, se torna autoritário, impondo sua vontade. A mãe, dividida entre o amor e o medo. E a Gretchen, coitada, sobrecarregada com a situação. Nossa, dá pra sentir o peso que ela carrega, né? Total. É de partir o coração ver a Gretchen se desgastando. Ela tenta cuidar do Gregor, mas a repulsa e o cansaço acabam afastando ela do irmão. E essa mudança na Gretchen é fundamental para a história. No começo, ela representa a compaixão, a tentativa de preservar a família. Mas aos poucos, a convivência com o Gregor a transforma também. Ela mostra como a compaixão tem limites, né? Principalmente diante do grotesco, do diferente. Exatamente. E o Gregor, preso no quarto, se torna um observador silencioso da própria decadência e da transformação da família. É como se ele estivesse ali, mas ao mesmo tempo ausente. Um fantasma. É uma metáfora perfeita. Kafka explora muito bem essa solidão do indivíduo, aquele que não é compreendido, que é rejeitado pelo mundo. E essa solidão é retratada de forma tão intensa. Me marcou aquela cena em que o Gregor se agarra à imagem de uma mulher vestida de peles. Como se fosse seu último elo com o mundo exterior. É de cortar o coração, né? Total. O que você acha que essa cena simboliza? Olha, pra mim, essa mulher nas peles representa a nostalgia do Gregor. A saudade de uma vida normal, do contato humano, da beleza. Faz sentido. E o fato dele se apegar à imagem mostra o quanto a transformação o privou de tudo. É como se ele estivesse se agarrando ao que restou da sua humanidade. Nossa, que profundo. É. E pra você, qual foi o ponto mais marcante dessa primeira parte da história? Olha, o que me fascinou foi a maneira como o Kafka nos coloca dentro da mente do Gregor. A gente acompanha cada passo da transformação, a confusão inicial, a angústia do isolamento. É impossível ler a Metamorfose e não questionar a nossa própria existência, né? O que nos define como humanos. Verdade. E a obra é cheia de simbolismos, né? A gente pode interpretar a Metamorfose do Gregor como uma crítica à desumanização do indivíduo na sociedade moderna, né? A pressão do trabalho, as expectativas da família, essa busca por status. Com certeza. São temas que continuam relevantes até hoje. E o Kafka nos faz pensar sobre isso sem ser didático, né? Ele te convida a questionar, a interpretar. É a beleza da literatura, né? Nos tirar da zona de conforto, nos provocar, nos fazer pensar. Com certeza. E a Metamorfose faz isso com maestria. Mas me diz o que mais te chamou a atenção. A atmosfera claustrofóbica. A gente se sente preso naquele quarto com o Gregor. Sentindo angústia, o peso da transformação, a impossibilidade de se comunicar. É verdade. O Kafka era mestre em criar essa sensação de opressão. Ele usa a descrição do quarto, os sons, os cheiros, para te transportar para dentro daquele ambiente. E contribui para deixar a história ainda mais perturbadora. A gente fica inquieto, apreensivo. E aquela descrição detalhada do corpo do Gregor. Aquela carapaça, as perninhas finas, aquele cheiro estranho. Como se a gente estivesse vendo o mundo pelos olhos dele. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Ao adotar o ponto de vista do Gregor, a gente se depara com a hipocrisia da sociedade, com a frieza nas relações. É como se ele virasse um espelho, né?
refletindo a desumanização do mundo moderno. Exatamente. E essa crítica social fica bem clara na relação do Gregor com o chefe, né? Sem dúvida. O chefe representa o sistema opressor que só se importa com o lucro. A gente vê isso quando o gerente visita o Gregor. Ele não tá nem aí pro bem-estar do Gregor. Só quer saber quando ele volta a trabalhar. Como se ele fosse uma máquina descartável. E essa cena mostra como a posição social do Gregor é frágil. Ele era só mais um trabalhador, sem voz, sem poder. E com a transformação, ele perde até o direito de ser tratado como gente. É uma crítica poderosa, desumanização, né? O Gregor vira um pária, um monstro. E a exclusão é ainda mais cruel quando vem da própria família. É de partir o coração. Total. A gente vê como a sociedade impõe padrões, né? De normalidade, de beleza, de comportamento. Quem se desvia é marginalizado, como se fosse uma ameaça. E essa crítica está presente em vários momentos, né? Quando os inquilinos descobrem o Gregor, por exemplo, eles se preocupam mais com a sujeira do que com o sofrimento dele. É aquela cena em que eles se recusam a pagar o aluguel depois de virem o Gregor, é de uma hipocrisia. Total. Eles representam a classe média que se acha civilizada, mas é capaz de tanta crueldade. E a gente acompanha a derrocada do Gregor com uma mistura de horror e compaixão. É impossível não se comover. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente se pega pensando, será que a gente também não contribui para essa desumanização? Até que ponto a gente não exclui quem é diferente? Sem dúvida. A Metamorfose é um soco no estômago, uma obra que nos faz questionar nossa própria humanidade. É verdade. Acho que já exploramos bastante essa primeira parte, né? Acho que... Que tal a gente dar uma pausa e voltar na próxima parte para analisar os desdobramentos dessa trama? Combinado. E para quem quiser se aventurar na leitura completa de A Metamorfose, o link para encontrar o livro está na descrição do vídeo. Até a próxima. De volta para nossa odisseia textual. A gente parou naquela cena tensa, né? O pai, tomado pela raiva, arremessa uma maçã no Gregor. Nossa, aquela maçã encravada nas costas dele. Que imagem forte. Né? Aquela ferida que nunca cicatriza direito, vira um símbolo, né? Da dor, do peso que a família carrega. É como se a maçã representasse o fardo dessa nova realidade, a culpa, a vergonha, tudo que sufoca a família. Exato. E é interessante como a dinâmica familiar vai se transformando, né? Se moldando a essa nova realidade. Eles tentam, cada um à sua maneira, se ajustar, criar uma nova rotina. Mas essa nova rotina é difícil, né? O pai arruma um emprego de contínuo, a mãe costura pra fora, a Gretchen vira vendedora, a vida segue, mas com um peso enorme. Como se a metamorfose do Gregor tivesse contaminado todo mundo. A atmosfera da casa fica pesada, né? Total. E o Kafka descreve essa nova rotina de forma tão crua, a gente sente o peso da situação. A gente acompanha a família se esgotando, né? Cada um à sua maneira. O pai, antes passivo, se torna rígido, autoritário. A mãe, frágil, se esforça para cuidar de tudo, mas a saúde dela vai piorando. E a Gretchen, que no começo demonstrava compaixão, se afasta cada vez mais. A Gretchen é uma personagem complexa, né? No começo ela representa a esperança, a tentativa de manter a família unida. Mas a convivência com o Gregor acaba transformando ela também. É como se a presença dele fosse sugando a energia vital dela. A gente percebe a frustração da Gretchen, o peso da responsabilidade. E a relação dela com o Gregor vai ficando fria, distante. E o Gregor, preso naquele quarto, assiste a tudo em silêncio, né? Impotente. Ele vê a própria decadência e a transformação da família. E essa posição de observador é fundamental na história, né? É através do olhar dele que a gente percebe a hipocrisia da sociedade. É como se ele virasse um espelho, né? Refletindo a desumanização do mundo. Exatamente. E essa desumanização fica ainda mais evidente quando a família decide alugar um quarto para 3 inquilinos, né? É verdade. Eles invadem o espaço da família, impõem as suas regras, tratam todo mundo com arrogância. E o Gregor, confinado no quarto, vira um incômodo. Algo para ser escondido. É como se ele e a família tivessem sido rebaixados, né? A presença dos inquilinos representa a invasão do mundo exterior. Daqueles que não entendem a situação. E essa desumanização atinge o ápice na cena que a irmã toca violino para os inquilinos, né? Sim. O Gregor, atraído pela música, sai do quarto e é descoberto. De partir o coração. A reação dos inquilinos é de horror, de repulsa. O Gregor, que sempre se dedicou à família, é tratado como um monstro. É uma demonstração brutal da fragilidade dos laços familiares, né? A família que antes se mantinha unida se fragmenta. Cada um buscando seus próprios interesses. E o Gregor, diante de tanta rejeição, percebe que não tem mais lugar no mundo. Ele se torna um peso para a família. E essa tomada de consciência é o ponto de virada da história, né? O Gregor, que antes lutava para se adaptar, agora aceita a própria aniquilação. É como se a morte fosse a única saída. Para ele e para a família.
Uma redenção trágica, né? O Gregor, em sua forma monstruosa, encontra sua verdadeira humanidade. E a morte dele, por mais cruel que pareça, É. é um ato de amor. De sacrifício. É, mas e a família? Será que eles se arrependem? Essa é a grande questão que o Kafka nos deixa, né? A gente vê a família aliviada com a morte do Gregor. Planejar o futuro. Como se ele nunca tivesse existido. Mas será que eles conseguem esquecer o que aconteceu? Se perdoar? É uma pergunta que nos faz refletir sobre a alma humana, né? A nossa capacidade para o amor e para a crueldade, o que nos torna humanos, o que nos torna monstros. A metamorfose não é só a história de um homem que se transforma em inseto. É a história de todos nós. Com nossas angústias, nossos medos, nossas transformações. É uma obra universal que nos fala sobre a condição humana de forma profunda. E a escrita do Kafka é tão poderosa, né? Simples, direta. Ele vai direto ao ponto. E essa simplicidade esconde uma profundidade enorme. E o humor negro. A ironia. O absurdo. Ele nos faz rir em meio ao horror. É genial. É verdade. O Kafka era mestre nisso. Ele nos faz rir e chorar ao mesmo tempo, nos faz questionar tudo. É. E a construção dos personagens? O Gregor, a irmã, o pai, a mãe. Cada um com sua própria voz, sua própria história. É. E a gente se identifica com a dor deles, com as angústias. A Metamorfose é uma obra que nos transforma também. A gente termina a leitura com uma nova perspectiva sobre o mundo, sobre a vida. Acho que já exploramos bastante essa segunda parte, né? É, acho que sim. Que Que tal a gente dar uma pausa e voltar na próxima parte? Para analisar o final e as possíveis interpretações. Combinado, Já demos bastante pano para manga por hoje. Com certeza. E para quem quiser se aventurar na leitura completa de A Metamorfose, o link para encontrar o livro está na descrição do vídeo. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho em A Metamorfose. A gente viu o Gregor se transformar, a família se desgastando, a presença dele virando um fardo. É como se a esperança estivesse sumindo, né? A atmosfera vai ficando cada vez mais pesada, né? E nesse terceiro capítulo, a gente chega no fundo do poço. A derrocada final do Gregor, a frieza da família. E a família, né? Que antes demonstrava algum afeto, mesmo misturado com repulsa, chega a desejar a morte dele. A irmã, a Gretchen, né? Que no começo era a única que tentava manter a família unida, ela que dá o golpe final. É de partir o coração aquela cena, né? Ela exausta, desesperada, fala que aquilo não é mais o Gregor, que eles precisam se livrar daquilo. Pois é, como se a metamorfose tivesse apagado qualquer humanidade do Gregor. Como se a transformação física tivesse contaminado a alma da família. Eles se tornam frios, calculistas, incapazes de sentir compaixão. O Kafka faz uma crítica fortíssima à superficialidade, né? A aparência, a forma física se tornam mais importantes que a essência, o amor, os laços de família. E o Gregor, rejeitado pela própria família, perde a vontade de lutar. Se isola, se entrega à morte. E a morte dele é tão simbólica, né? Sozinho, no quarto, com a ferida da maçã ainda aberta. Se eu tivesse morrido de tristeza, de solidão. E a reação da família é puro alívio, é de doer a alma. Eles se livram do Gregor como se ele fosse um objeto quebrado. É a família, que antes era vítima, agora se torna algoz. Uma ironia cruel, né? Eles se livram do fardo, mas se perdem na própria desumanidade. E aí fica a pergunta, né? Quem é o verdadeiro monstro da história? Essa é a grande sacada do Kafka. Ele nos coloca diante de um espelho, nos faz questionar a nossa própria humanidade. O que nos torna humanos? O que nos torna monstros? E o final da história, né? A família, livre do Gregor, decide passear, fazer planos. A vida segue como se nada tivesse acontecido. Como se o Gregor nunca tivesse existido. Uma ironia amarga que deixa um gosto de decepção. A Metamorfose é uma obra temporal. Continua nos impactando, nos desafiando. É um convite para a gente lutar por um mundo mais justo, mais humano, mais compassivo. É uma obra que nos faz pensar sobre o que realmente importa, né? Sobre a importância da família, da compaixão, da empatia. E nos alerta para o perigo da desumanização, da indiferença. A Metamorfose é um clássico que nos leva a uma profunda reflexão sobre a condição humana. Uma obra que perturba, que incomoda, mas que também ilumina. E por mais que a gente busque respostas, o Kafka nos deixa com mais perguntas do que certezas. É verdade, é uma obra aberta a múltiplas interpretações. Que nos convida a dialogar, a construir o nosso próprio significado. Exato. E você, o que achou? O que a Metamorfose te fez pensar? Conta pra gente nos comentários. E para quem ainda não leu, fica a dica. Vale a pena se aventurar nesse universo kafkiano. O link para encontrar o livro está na descrição do vídeo. É isso aí. Esperamos que tenham gostado do nosso mergulho em A Metamorfose aqui no Odisseia Textual. Até a próxima!